Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Aos domingos, já sabe, entramos na sua casa para um olhar aquilo que aconteceu na semana. Uma semana particularmente rica em matérias, com a questão da dívida pública, sem dúvida, já preencher então a agenda e vai ser também aqui no nosso programa o assunto principal a ser abordado, então, relativamente a este assunto. Vamos começar por olhar para os assuntos da semana. O José já me escolheu os 90 anos do Jornal Notícias como assunto da semana. José. Boa noite. Comemorou-se este ano os 90 anos do Jornal Notícias. Como sabem, um dos principais jornais do nosso país, se não o principal. Certamente é um jornal que não reúne consensos quanto à sua linha, aliás, outros idem, né? Não é o único, mas acho que o que importa aqui é realçar é que é um jornal que, sem dúvida, faz parte da história do jornalismo deste país e que, aliás, muitos dos nossos jornalistas certamente tiveram-no como escola. Então, acho que é uma data que, sem dúvida, insere-se também na história do nosso jornalismo. Então, achei que era importante assinalarmos esta data como um dos fatos importantes desta semana. Muito bem, sem dúvida, o Jornal Notícias, o Fernando dizia que antes do início do programa que começou exatamente no Jornal Notícias, também comecei lá. Então, digamos, uma casa que nos toca a todos nós e, de facto, vale a pena felicitar o Jornal Notícias por esta efeméride de 90 anos. É uma idade bem redonda para uma publicação, então, com a história do Jornal Notícias. Como já se viu, então, foi o berço de muita gente, muitos dos jornalistas que estão no ativo atualmente. Fernando escolheu como assunto da semana o relatório final da queda do avião da LM. Fernando. Boa noite. Finalmente, esta sexta-feira, a Namíbia, como o país onde se despenhou o avião da DLM, divulgou o relatório, aquilo que é o relatório final sobre a queda do Embraer 190, que fazia o voo Maputo-Luanda em território da Namíbia. E as suas conclusões, me parece, não deixam margem para dúvidas. O piloto, comandante da aeronave, deliberadamente fez o avião embater no solo, portanto, o que corrobora a tese que desde logo foi enunciada de suicídio. Portanto, confirma o relatório preliminar na prática este relatório final? Exatamente. Claro que pelo meio houve várias tentativas de bypass em relação aos resultados, algumas indelicadezas em relação ao próprio país que tinha a responsabilidade do relatório, ou seja, a Namíbia. De qualquer forma, este é a conclusão deste acidente que vitimou todos os passageiros que iam a bordo e também toda a tripulação. Isto significa que é preciso dar mais atenção à avaliação de saúde das tripulações, nomeadamente os comandantes, os pilotos, os copilotos, portanto, as pessoas que têm as principais responsabilidades na cabine de um avião e, portanto, seguir-se toda a regulamentação necessária. Nós, que somos um país que continuamos a ser penalizados exatamente por problemas com segurança ao nível dos nossos regulamentos aeronáuticos. Muito bem. Vamos olhar então para os assuntos que elegemos para esta noite. Eu disse no início do programa, a questão da dívida pública do país vai preencher uma parte significativa do nosso programa, quanto mais não seja pelo facto de ter sido o assunto que colocou o país nas páginas dos jornais da imprensa internacional. Aliás, foi um verdadeiro dilúvio de informações esta semana sobre esta questão. Desde a segunda-feira, muitas informações a inundarem os mídias internacionais com dados acrescidos sobre um assunto que tinha sido levantado já na última semana, nomeadamente a dívida da Proíndicos. Os corredores subiram o tom na desconfiança ao nosso governo e disseram claramente que se sentiam traídos pelo executivo moçambicano com a revelação deste novo dado.
Na quarta-feira, na Assembleia da República, a bancada Frelimo chumbou um pedido da RENAMO para o Governo decidir explicar sobre esta dívida e na sexta-feira em Washington, o Ministro das Finanças e o Governador do Banco de Moçambique reuniam-se com o FMI para tentar esclarecer então pormenores desta dívida da Proíndicos. Na sexta-feira, o FMI emite um comunicado a expressar o seu desconforto com as notícias sobre a Proíndicos e com as explicações dadas pelo Governo nessa reunião então com o Ministro das Finanças e o Governador do Banco, e cancela a sua missão que devia vir aqui a Maputo na próxima semana, ao abrigo então de dois instrumentos de avaliação que o Governo tem com o FMI, nomeadamente o chamado PSI, que é o Instrumento de Apoio à Política, e SCF, que é a linha de crédito stand-by. Muito bem, ontem o Governo emitiu também o seu comunicado sobre o assunto e o Comitê Central da Frelimo, que também se encontrava reunido, recomendou ao Governo para dar explicações públicas sobre estes dois assuntos, nomeadamente da dívida pública. Muito bem, tentei mapear aqui algumas das questões. Fernando, vou começar por ti. As nossas contas públicas estão, e já não há como disfarçar, uma verdadeira saia justa. O governo anterior deixou ao novo governo uma herança claramente pesada, uma credibilidade, tirou a credibilidade do país claramente para a rua da amargura. O atual governo tem estado empenhado em minimizar os danos junto das instituições internacionais, parceiros e credores, mas o mal está feito. E que mal, Fernando? Isto é verdadeiramente uma história tipo Caringana ou Acaringana. Onde é que vamos começar? E eu acho que alguém, em 2012, estava a ler o jornal e ficou muito atento à declaração de um executivo da ENI, que disse que a ENI gastava $200 mil com segurança na perfuração dos postos. Ora, $200 mil para a perfuração dos poços da bacia do Rufuma, e só para uma empresa dá qualquer coisa como 73 milhões de dólares ano. 10 anos dá 730 mil dólares. Se juntarmos milhões de dólares. Se juntarmos duas operações, serão qualquer coisa como quase 1,5 bilhões de dólares. E, portanto, há pessoas que leem estas coisas, mas há pessoas que fazem contas, fazem estudos de viabilidade, planos financeiros e, portanto, terão chegado à conclusão que valia a pena estabelecer-se um plano de segurança para a nossa costa, um sistema integrado que envolvesse marinha, sistemas de radares, aviões de detecção de alvos ou de intromissão, quer na nossa zona exclusiva económica, quer na faixa das 220 milhas, e, portanto, penso que é aqui que se começou a agisar este plano. Também, até aí não há nenhum problema, Fernando. Um privado pode pensar naquilo que lhe der na Real Gana. Agora o problema é o Estado embandeirar nisto. Claro, mas é preciso, eu estou a tentar dar o contexto. Na altura, nós também estávamos gordos com a miragem do carvão e do gás. E, portanto, pagaríamos toda esta dívida do novo aparato de segurança num abrir e fechar de olhos. Neste tipo de circunstâncias, é bom também que se enfatize os bancos, quando sentem garantias, quando sentem os colaterais à mão de semear, também eles próprios estão a induzir. São mãos largas. Compre casa, não se quer endividar para comprar uma nova casa, um carro topo de gama. Portanto, os bancos também propiciam logo o Credit Suisse e depois o VTB, que é um banco russo, estavam ali à mão de semear para montar a operação financeira. Agora, o que é que correu mal? Correu mal que o aparente momento das vacas gordas está de algum modo interrompido. Eu não estou a dizer
que se esfumou, desapareceu, continua no horizonte. O próprio FMI é perentório em dizer que melhores dias virão para Moçambique, mas não é amanhã. E depois há outra coisa que me parece aqui um erro profundo, que é a questão da transparência, a forma como tudo isto foi gerido e montado, ou seja, na maior opacidade do mundo. E, portanto, temos um problema de transição governamental de um presidente para outro presidente, dentro do mesmo partido político, mas também nós não somos ingênuos. Mesmo dentro do mesmo partido político há diferentes sensibilidades, e não é por acaso que claros setores identificados no interior do Partido Frelimo estão a tentar empurrar o lixo, se assim podemos chamar, para o anterior presidente. O senhor assume a responsabilidade de ter trazido esta dívida para Moçambique. Portanto, quer-me parecer que estas são as componentes fundamentais. E, indo aos números, temos aqui um problema também complicadíssimo. Os 850 milhões de dólares que conhecíamos inicialmente foram, eu diria, artificialmente separados em 500 para a defesa, 350 para a Ematum. Se olharmos com mais detalhe, eu penso que os números da Ematum são apenas 200 e vão parar à defesa 650 milhões. Se agora somarmos o pacote para o Índicos, sem o custo do dinheiro, são logo 622 milhões. Ora, isto dá 1,4 bilhões. Aparentemente, há outro crédito que ainda não está totalmente cá fora, que foi concedido via VTB, porque a parte onde há o disclosure, onde há a revelação, é a parte do crédito suíço, porque tem outras regras, outras normas. Os próprios credores ligados ao crédito suíço se sentiram desconfortáveis e, aliás, acho que é por aí que vem o leak para a imprensa, portanto, o despejar para a imprensa de que haveria outra dívida. E é aí que ficamos a saber que existe Proíndicos. Ora, o Proíndicos, ao contrário daquilo que o governador do Banco de Moçambique diz, é uma empresa de direito moçambicano, criada em 2013, tem instalações, tem equipamentos, tem órgãos sociais e, portanto, causa alguma estranheza quando se diz não sabemos quem é esta empresa. Outro pormenor que também penso que é importante trazer aqui à colação são as revelações quase das últimas horas. O ministro Maleiane, a uma agência externa, e é interessante que o ministro Maleiane faz a declaração à agência Lusa de Portugal, e temos uma deputada da Frelimo que diz que não se pode pronunciar, ou que não estavam de acordo que o governo se pronunciasse sobre este assunto, porque era um jornal estrangeiro que estava a falar sobre este assunto. Ora, o ministro Maleiane fala de uma dívida total de 11 bilhões. O porta-voz do Ministério das Finanças, Rogério Nkomo, fala de 8 milhões, ou seja, há aqui um gap de 3 bilhões, o que alimenta a suspeição que, eventualmente, todo o pacote de segurança e defesa marítima não é apenas de 1,4 bilhões de dólares, mas o somatório total pode chegar aos 4 bilhões. Portanto, agora, há aqui um problema que não me parece de semântica, mas um problema de se fazerem contas e de se fazerem contas a sério, que é o ministro Maleiane diz que o FMI tem conhecimento de toda a dívida pública, só não tem item por item, e que isso é uma prerrogativa do governo moçambicano de fazer o disclosure, ou seja, de fazer a revelação a que corresponde a toda a esta dívida. Mas existe, de acordo com a porta-voz do FMI, Antoinette Saye, que é a antiga ministra
das Finanças da Libéria, ela diz: descobrimos mais de $1 bilhão que não estavam na dívida. E isto é que está por detrás, portanto, desta investigação, da criação de uma comissão do governo de Moçambique que vai a Washington e de uma investigação mais aturada por parte do FMI em relação à dívida e também da suspensão da delegação do FMI, que devia estar aqui no dia 20, ou seja, na próxima semana. Vamos aprofundar algumas destas questões que levantou: o papel do Banco de Moçambique, o papel da Assembleia da República relativamente a esta questão das dívidas. Zé, já me queria ouvir o teu comentário a este dilúvio de informações com que fomos inundados. Se haverá mesmo segurança sobre a real situação das nossas finanças públicas? Olha, a situação claramente que não inspira nenhuma segurança, porque, primeiro, não se conhece a dívida total que nós temos neste momento. E quando nós estamos numa situação em que o governo diz uma coisa e o FMI diz que os números que o governo apresenta não são os mesmos, ou seja, o governo fala de 622 milhões de dólares, mas o FMI é claro e diz que há mais de $1 bilhão, portanto, mais de $1 milhão de dólares fora do que não tinha sido declarado. Mas ainda, esta semana, a Africa Confidential veio com outra dívida, um número de 550 milhões de dólares, que tem a ver com a base logística de Pemba, portanto, feito pelo tal banco russo, o VTB. Então, quer dizer, estamos numa situação em que não está claro quanto é que nós temos de dívida. E a isto adiciona-se a uma situação real, é que antes de nós não sabermos de que havia pelo menos $1 bilhão extra de dólares de dívida, nós já estávamos mal. Então, agora estamos pior ainda. Este é um fato. Mas penso que a senhora Saia diz uma coisa extremamente importante. Ela diz: é importante que, a partir de agora, o governo declare todas as dívidas que tem. Não só esta que já surgiu, mas as outras que tenha. Porque mostra aqui um certo ceticismo em relação a estes números agora. Portanto, o FMI lança um sinal claro. Diz que, ok, nós temos esses números, mas depois de tudo isto, sentimos que parece que existem outras coisas. E havendo essas dívidas, por favor, essas dívidas devem ser públicas. E diz mais ainda, portanto, dá quase uma aula, diz: olha, é importante que o governo seja transparente em relação ao público, à sociedade e ao Parlamento, coisa que não houve antes. Isso não houve antes, mas numa clara violação à lei, porque era suposto que o Parlamento soubesse disso. Ou seja, então, nós aqui estamos, de fato, numa situação em que o governo, justamente, o governo violou a Constituição ao não declarar, portanto, que existe esta dívida, portanto, fora de todo o quadro, não só da Constituição, mas da lei orçamentária. Mas, mais ainda, o que nesta história toda é intrigante é este modelo de gestão dos meios de defesa. Ok? Não sei, eu acho que era importante, e também na esteira do que o Comitê Central da FLIMO recomendou, que ficasse claro isto, ou seja, nós estamos a ter um novo modelo de gestão de meios de defesa que é feita pela via de empresas, sejam elas públicas ou privadas, no caso, mistas, ou lá o que for, mas o ponto é, nós temos cobertura constitucional neste momento para nós, porque este modelo de fato existe em outras partes do mundo. A questão é, este modelo que é uma opção clara dentro da lei, é isso que de fato nós queremos que seja. Portanto, eu acho que aqui existem muitas coisas que precisam ser explicadas, não só sob o ponto de vista da dívida em si, mas também sob o ponto de vista do modelo que a Proíndicos representa em termos de gestão dos meios militares. Eu queria, já me apontava aqui a questão das instituições.
a relação institucional dentro do próprio país. A bancada da RENAM solicitou ao governo, solicitou que o governo fosse ao Parlamento para explicar esta nova dívida. A bancada Frelimo vetou esta ida do governo, mas praticamente isso foi na quarta-feira. No dia seguinte, o governo estava a dar explicações aos credores, ao FMI e aos credores em Washington, através do Ministro das Finanças e através do governador do banco. O comunicado do governo emitido ontem, nos pontos 2 e 4, portanto, ele refere-se exatamente a isso, emitido ontem. O governador do banco disse que não tinha conhecimento deste empréstimo. Ora, na entrevista com o Ministro das Finanças a Lusa, assume claramente, portanto, a existência deste empréstimo da Proíndicos. Ele questiona se seria obrigação do governo revelar aos novos credores, no caso vertentes da Ematum, sobre este novo empréstimo. Mas vamos falar. Eu peguei aqui na Constituição, o artigo 179 da Constituição sobre as competências da Assembleia da República, no seu número 2, a linha P, ele estabelece que é da exclusiva competência da Assembleia da República autorizar o governo para reunir as condições gerais para contrair empréstimos a realizar, portanto, a contrair empréstimos, a realizar outras operações de crédito por período superior a 1 ano do exercício econômico e estabelecer o limite máximo dos avalos a concederes pelo Estado. Portanto, está aí claramente, é um artigo muito longo, acabei por lê-lo, portanto, em partes. E relativamente ao Banco de Moçambique, no seu Estatuto Orgânico, a Lei 16, portanto, a Lei 1/92, de 3 de janeiro, estabelece no seu número 1, dentre outras funções, que é a competência do Banco de Moçambique, portanto, diz que é a competência do Banco de Moçambique, do Banco Central, ser o banqueiro do Estado. Okay? Portanto, ser o banqueiro do Estado e ser consultado pelo Governo para obter daí os esclarecimentos devidos sobre a viabilidade ou não de solicitar à Assembleia da República aval para a contratação de empréstimos. No artigo 17 da mesma lei diz que cabe ao Banco Central prestar ao Governo informações e dar parecer sobre questões de natureza financeira. Ou seja, do ponto de vista legal, o Governo nunca poderia contratar empréstimos dessa natureza sem autorização parlamentar. O Banco de Moçambique nunca poderia não saber destas operações. Como é que explica este pronunciamento do governador do Banco de Moçambique, em primeiro lugar, e esta recusa, portanto, esta omissão de dois, já estamos a falar de 2 empréstimos nesta altura, Proíndicos e Ematum, saber se haverá mais, portanto, esta omissão deste assunto, como é que explica? Olha, eu acho que isso não tem explicação nenhuma, a não ser a própria violação à lei, porque está claro que o Parlamento deveria saber, está claro que o Governo tinha limitações para ter contraído este empréstimo, ou dado ao menos essas garantias, o fez, e está claro também que o Banco Central, dentro do âmbito das suas competências, deveria ter sido informado. Sem contar também que no âmbito da lei orçamental é claro que se fixa os limites dos avalos e garantias que o Estado pode emitir. Então, quer dizer, com todos esses pontos, de fato, a única explicação para isto é que, primeiro, o Governo claramente violou a lei. Segundo, que as instituições que eventualmente deveriam ter responsabilizado isto, por exemplo, por via da Conta Geral do Estado e o seu relatório, que sem dúvida deve apurar isto tudo, deveriam, é claro, dentro das suas competências, se funcionassem normalmente, deveriam ter feito a devida responsabilização. E aqui há que lembrar às instituições que também a lei da probidade pública, e isto eu acho que é de extrema importância, no seu artigo 77 fala sobre a violação de normas de execução do plano e orçamento. E diz que o servidor público, quem por dever do seu cargo incumba o cumprimento de normas de execução do plano ou do orçamento e voluntariamente as viola, é punido com pena de prisão quando contrai encargos não permitidos por lei,
autoriza ou promove operações de tesouraria ou alterações orçamentárias proibidas por lei, dê ao dinheiro público um destino diferente daquele a que esteja legalmente afetado. Portanto, está aqui. Portanto, não temos nenhum vazio legal aqui, portanto, temos instrumentos. Então, só podemos explicar isto simplesmente pela falha no funcionamento das nossas instituições e que claramente o governo violou a lei. Como é que avalia a posição da bancada da Frelimo que vetou a ida do governo e curiosamente, 3 dias depois, foi na quarta, quinta, sexta, sábado, o Comitê Central emendou a mão claramente, portanto, e recomendou ao governo que prestasse toda esta explicação pública. Como é que avalia estas duas posições numa mesma Frelimo? Duas coisas. A primeira é que este empréstimo, começando pelo da Ematum, mesmo tendo sido feito pelo governo, lembramos-nos que quando esse empréstimo foi anunciado, mesmo os membros do governo tiveram explicações díspares em relação a isso, diziam várias coisas em relação a isso. Ou seja, mesmo no próprio governo, esse empréstimo não era conhecido por todos os membros do governo, menos na sua essência, o que torna isto ainda muito mais grave. Ou seja, não é uma operação do governo, em tanto que tal, que tenha sido pelo menos discutida de forma clara em sede do governo, que é o Conselho de Ministros. Isto já em si é crítico. Em relação ao que diz, é que a Frelimo não é homogénea. Nem todos, claramente, vão ter o mesmo grau de informação em relação a este ponto. A minha hipótese é que a Frelimo talvez não soubesse da gravidade da situação, porque ela agora chegou a um nível tão indefensável que não há como ignorar. Agora, o ponto que se coloca, que é de capital importância, no meu entender, é se isto significa, de fato, uma responsabilização nos termos que está na lei. Mas mais grave ainda, que é o tal, que é o meu segundo ponto, é a forma como nós usamos recursos neste país. Não só esses, mas também os recursos humanos. Ou seja, como é que nós vamos colocar uma pessoa como o ministro Maleane, que é alguém que tem um histórico, ao menos que se saiba, sem mancha, a ter que se contorcer para explicar o inexplicável, ou quadros mesmo como o Dr. Nkomo, né, que teve que tentar explicar, enquanto a operação em si, sabemos muito bem que é uma operação cheia de vários problemas. Vamos falar sobre a questão da responsabilidade a seguir. Queria ouvir o Fernando sobre estes dois posicionamentos. Estamos a falar de órgãos de soberania, portanto, quer a Assembleia da República, quer o Governo, são órgãos de soberania, portanto, a Constituição, a Senda, fala da separação de poderes, interdependência entre os poderes. Esta linha P que eu li aqui, do número 2 do artigo 179, relativo às competências da Assembleia da República, eu não tinha lido, evidentemente, autorizar o Governo, definindo as condições gerais, a contrair ou a conceder empréstimos, a realizar outras operações de crédito por período superior a um exercício econômico e a estabelecer o limite máximo dos avales a conceder pelo Estado. Ou seja, para estar claro que o Governo não pode ir contrair empréstimos sem mais nem menos. Está claro. Mas aqui... Eu queria ver o seu posicionamento relativamente a por que é que a Assembleia foi ignorada, por que é que a bancada da Frelimo não quis que o Governo fosse ao Parlamento, como é que explica a posição do Comitê Central mais consentânea com a evolução e a gravidade dos assuntos e depois a posição do Governador do Banco de Moçambique? É possível o Governador do Banco de Moçambique, em operações de montantes de 622 milhões de dólares, não ter conhecimento numa economia como a nossa? Dada a maneira como foi feita, é possível que tenha acontecido. Ou seja, não estou a dizer perentoriamente que aconteceu, mas é possível. É assim, aqui há um choque de culturas. Uma cultura de Estado de Direito, que é a cultura que estamos a tentar implementar em Moçambique, de que é reflexo os artigos que citámos, quer da Lei da Probidade Pública, quer da nossa própria Constituição,
quer do papel fiscalizador da Assembleia da República, do Tribunal Administrativo e o papel de investigação da Procuradoria-Geral da República e uma cultura securitária. A nossa cultura securitária, que vem da escola da RDA, da escola russa, da escola cubana, não é uma cultura de transparência, é uma cultura de secretismo. Ora, é importante aqui referenciarmos que a esmagadora maioria do bolo financeiro do pacote que estamos aqui a falar não são barcos de atum, são equipamentos militares. E esta operação foi, sobretudo, uma operação do aparelho securitário. Aqui temos claramente um choque de culturas. Acha que se terá aproveitado o cenário de guerra que estava a haver para se realizar estas operações? E aí podemos chegar a uma pergunta ainda mais grave. Será que esta guerra que nós estamos a ter era uma guerra que era adequada para termos operações desta natureza? Não, as guerras servem sempre para este tipo de expedientes. Se nós recuarmos no passado, no Ministério das Finanças, havia um departamento que se chamava Departamento Zero. Ora, no Departamento Zero eram tratados todos os assuntos de defesa e segurança, portanto, não eram geridos de uma forma normal como a outra parte da execução orçamental. Também conhecemos do livro do general Jacinto Veloso, do Voo Rasante, a querela que ele teve com o ministro Rui Baltazar, exatamente Rui Baltazar querendo controlar todos os dinheiros e Jacinto Veloso gerindo um saco azul da segurança, que era um saco azul que era para a ZANO, que era para o ANC, que era para todas essas causas, mas que exatamente não passava por esse controle dos ministérios normais. Exatamente, não, por mecanismos completamente à margem, mas é assim que trabalham os serviços secretos. Se formos para os serviços aqui da África do Sul ou para a CIA, mais uma parte, inclusivamente, a Frelimo histórica, o primeiro dinheiro que chegou à Frelimo do tempo do John Kennedy, do Robert Kennedy, veio por via da segurança americana através de um académico na Tunísia. E, portanto, daí é que vem toda aquela questão se Eduardo Mondlane recebeu dinheiro da CIA. Portanto, é através dos serviços secretos que são canalizados Mas voltamos à pergunta que eu colocava, Fernando. Claro. A questão da Assembleia, a Frelimo, a posição assumida pela bancada da Frelimo, a posição assumida pelo Comitê Central. A bancada da Frelimo prestou um muito mau serviço ao Estado de Direito, à democracia, à transparência e ao direito à informação. Não da bancada da RENAM e do MDM, ao direito à informação dos moçambicanos. E colocou-se numa posição completamente ridícula. Ou seja, a bancada diz não e 2 dias depois temos o nosso ministro a ir ao FMI e dar todos os papelinhos ao FMI. Ou seja, nós prestamos-nos perante uma instituição estrangeira a fornecer todos estes pormenores. Mas uma instituição de direito moçambicana não pode prestar este esclarecimento aos moçambicanos. Mais, e como já referi, o ministro Malene, que não tem esses complexos e que também sabe o que é que significa o Wall Street Journal, não teve nenhum problema em falar com a agência Lusa e tentar clarificar este problema. Finalmente, a terceira questão que o Jeremias colocou, porque que há este volte-face decorrente da reunião do Comitê Central? Já lá vamos falar dos trabalhos do Comitê Central. Mas aqui há um problema de fundo que é importante anotar. Esta é uma dívida do tempo do presidente Armando Guebuza, estamos no tempo do presidente Nyusi, estamos na transição de um regime muito mais opaco, muito mais de secretismo, de muito mais pujança dos nossos serviços securitários para um regime em que se pretende mais transparência, mais abertura. E, claro, isto também decorre de clivagens dentro da própria Frelimo que não estão de acordo com
a maneira como esta operação foi feita. Temos um membro notável da Frelimo que disse que tinha pesadelos sobre a dívida da Ematum. Presumo que há mais membros notáveis da Frelimo que têm também, há muita gente com pesadelos. O ministro malaiano não se coibiu de dizer este negócio não foi bem montado, não concordo com os prazos, não concordo com as taxas de juros. E aqui levanta-se uma quarta questão. Será que se este material militar fosse comprado através de créditos públicos, teríamos melhores taxas, melhores prazos de reembolso do que ir por via da banca comercial? Última questão. Tudo que é opaco, tudo que não é transparente, tudo que não segue as regras estabelecidas, depois pode desaguar em casos de polícia, dos prémios que são dados à banca, dos prémios que são dados aos intermediários, mas isso já é um problema do Tribunal Administrativo, da Procuradoria-Geral da República, e temos aqui um caso caricato. A primeira instituição que vai começar a investigar quem é quem, os dinheiros que estão envolvidos, não é a nossa Procuradoria, nem é o nosso Tribunal Administrativo, é o Fundo Monetário Internacional. Mas eu perguntava sobre o banco, sobre a posição intrigante do governador do Banco de Moçambique na última semana. É possível uma operação de 622 milhões de dólares que tem que entrar, que anda pelos sistemas financeiros, a menos que tenha entrado, seja uma parte daquele dinheiro apreendido aí na fronteira, fora do circuito financeiro, mas aparentemente não é. Se eu quisesse ser formal... Porque o ministro diz que esta dívida está inscrita em vários documentos formais. Eu, se quisesse ser formalista, eu diria que é impossível. Mas nos contornos que este negócio tem, eu posso acreditar que foi uma operação... fora do sistema financeiro? Uma operação... Não é fora do sistema. Ou com outras não é fora do sistema, mas sem o report ao Banco Central. De qualquer forma, há aqui um problema comunicacional do governador do Banco de Moçambique. Nunca poderia ter dito o que disse. Ou seja, a gafe do governador Goff está ao mesmo nível daquele ministro que disse que os barcos eram para a autoestrada que não tem reparação, indo de encontro àquilo que o Zé Jaime disse, que a operação foi mantida sigilosamente e à margem de grande parte do Conselho de Ministros, à altura que esta operação foi concebida. Olha, ou não era gafe. Jeremias, olha... Era uma mensagem clara que o governador queria transmitir. Temos que equacionar todos os cenários. O governador não é propriamente uma pessoa distraída. Não, eu dou essa margem de dúvida ao governador. Não acho... Podia claramente... E é preciso lembrar que o banco está com os seus problemas, nomeadamente com o edifício e tudo. Era preciso sacudir um pouco daquela água do seu capote. Mas sacudiu mal. Jeremias, é possível sim, porque, por exemplo, vamos lá supor que existe um banco que estimula exportações. O crédito vai para nós, mas só que vai logo para a conta da empresa do país que dá empréstimo, portanto, para essas exportações. Então, é possível sim que o dinheiro tenha sido dado de empréstimo, mas que não tenha entrado nesse sistema financeiro. A questão crítica aqui é o reporte que deve ser dado em relação a qualquer garantia, aval ou empréstimo público. Portanto, a questão crítica é esta. Agora, que ele não tenha... E aí está também um outro elemento crítico. Em que medida é que este tipo de empréstimos que nós estamos a contrair ultimamente, de fato, contribuem para estimular a economia. De tal sorte que nós temos uma empresa que nem sequer conseguiu formar pessoas para tripular os seus barcos. Eu queria começar por aí. Já está apontada uma das questões que eu tenho aqui. Das informações que fomos colhendo nos bastidores ao longo deste dia, fica evidente, sabemos que a primeira fatura da Proíndico já entrou, a Proíndico não está em condições de a pagar. Já vimos que a Ematum também já não estava em condições. Ou seja,
vai acontecer para o Índico a mesma coisa que aconteceu a Ematum, portanto, uma renegociação, uma reestruturação, seja como for, desta dívida. Estamos com duas dívidas em que será o Estado a assumi-las integralmente. Portanto, quer o negócio para o Índico, quer o Ematum, não andaram e é muito pouco provável que ande, quer um, quer o outro, pelo menos os indicadores que nós temos, que estes negócios foram aprovados sem planos de negócios, enfim. Uma pergunta que eu digo, face a esses criticismos, essas avaliações pouco criteriosas de negócios em que o Estado teve que se comprometer e tudo, deve ou não haver lugar à responsabilização individual das pessoas que arrastaram o país para esta situação? O Comitê Central terminou numa espécie de NIN relativamente a isso, pelo menos nos comunicados, no discurso do Presidente. Não houve aquele vincar de que vamos atrás das pessoas que nos levaram a esta situação. Bom, olha, tem um pouco a ver também com a nossa tradição de comunicação política, que é muito abstrata, genérica e que muitas vezes acaba sendo desmobilizante. Ou seja, você... Feita das mesmas frases feitas. As mesmas frases feitas, tudo vago, genérico, etc. Mas eu penso que existem elementos, se nós assumimos que, de fato, neste Comitê Central existe uma mudança profunda, há uma instrução para as instituições. Primeiro, para responsabilizar a RENAM, é um ponto. Isso ficou claro. Sim. Segundo, também para que este assunto seja esclarecido. A questão, quer dizer, e que o governo explique. Agora, não me pareceu que tenha havido uma instrução específica em torno da responsabilização. E isto acho que é crítico, porque nós sabemos, como nós, aliás, aqui dissemos, que cabe matéria para responsabilização. E mais, se a Procuradoria-Geral da República funcionasse, ao invés dela dizer que os vizinhos têm que estar a olhar para quem fica rico ou não, ela tinha aqui matéria que demandaria muito empenho, ciência e coragem, é claro, nos próximos tempos, porque este é um caso que tem muito para ter matéria para responsabilização. E mais ainda, tendo em conta que a Procuradoria-Geral participa das sessões em que se faz análise das contas públicas em sede do Tribunal Administrativo. E a lógica disto qual é? É que, havendo alguma operação que viola as normas, que aliás existem, a Procuradoria pode tomar as devidas medidas no sentido de responsabilização. Em suma, matéria para a responsabilização existe, mas politicamente não tivemos nenhum sinal de que haveria esta responsabilização, tendo em conta o comunicado do Comitê Central do Partido Frelimo. Fernando, face a esta opacidade toda destes negócios, ao ambiente que nesta altura, portanto, se está a viver, ouvimos o discurso do Presidente, uma das razões que aponta para a atual situação económica é a dívida pública, está ali no seu discurso. Na declaração que foi feita do Comitê Central, lida pela doutora Esperança Pias, uma das razões para a crise é a dívida pública, ou seja, existe uma consciência, pelo menos entre os membros do Comitê Central, de que a dívida pública é um dos problemas, é uma das causas para a atual situação económica que o país está a viver. Identificado o problema, acha que sente que há condições para se fazer responsabilizações individuais, até porque os mecanismos, os instrumentos legais, os dispositivos legais que citamos aqui são por demais evidentes relativamente àquilo que são as responsabilidades, quer institucionais, quer individuais? Eu diria, como o José Jaime, que não há evidências que se pode chegar até lá, decorrente daquilo que foi discutido no Comitê Central, decorrente daquilo que são os posicionamentos formais do Comitê Central. Até onde foi o Comitê Central foi uma pressão de muitos dos seus elementos de referência para isto que saiu a público. Queremos informação, os moçambicanos têm direito a saber tudo o que aconteceu com a Ematum e com a Proíndicos, o que é muito positivo e que de algum modo é uma ruptura com um passado recente. Irmos até
à responsabilização individual. Há matéria para tal, mas não há absolutamente nenhuma indicação que tal seja feita. Embora muitos analistas acham que no debate e na discussão da dívida pública, quer com as instituições de Bretton Woods, quer com os doadores, que eventualmente o governo vai ser muito pressionado a entregar 2 ou 3 cabeças de bandeja que às vezes resolvem estes problemas. Mas o governo, até agora, sempre se recusou a entregar qualquer cabeça. O presidente Nyusi já disse que encontrou os cofres vazios, mas não disse quem é que os vazou. Portanto, em última análise, FMI, Tribunal Administrativo e Procuradoria podem fazer, e a Procuradoria e o Tribunal Administrativo têm poder de iniciativa em matéria de investigação, a ver quais foram os procedimentos que não foram. Agora, em termos políticos, não se sentiu essa luz ou carta branca para se agir em termos de responsabilização individual. Ou seja, o Fulano levantava aqui a questão de poder ser força do FMI a mexer um pouco as nossas instituições, como parece ter sido, infelizmente, hábito, o pushing vir de fora do que de dentro para qualquer ação das nossas instituições. Eu dizia isto porque o comunicado do FMI, o Zé Jaime já tinha aqui mencionado algum do seu conteúdo, diz que é preciso clarificar as contas, como o Zé Jaime disse, e cancela a sua missão que vinha para Maputo. Então, podemos entender isto como uma pressão que está a ser exercida, porque esta missão que vinha para Maputo vinha a discutir esses 2 instrumentos que eu mencionei aqui, digamos, o tal o crédito stand-by e o PSI. Precisamente o PSI, portanto, que é o instrumento de apoio à política, que é mais de monitoria. Mas o outro, esta linha de crédito stand-by, é uma linha que providencia assistência financeira, no âmbito da qual nós recebemos aquele financiamento dos 282,9 milhões de dólares. Ora, daquele valor, Moçambique já recebeu uma parte do montante. Foram 118,9 milhões. E agora estava preparada uma tranche de 164 que está a faltar. Percebi na leitura daquele comunicado uma ideia de, não vamos para ir no âmbito da avaliação daquela missão, que vai até junho, e se eles não vêm a outra tranche, portanto, nos prazos que estão acordados. Pode isto funcionar como um mecanismo de pressão ou não? Porque nesta altura estamos com a nossa balança de pagamentos claramente a precisar de injeções. Olha, é um sinal preocupante e não é por acaso que o governo já se organizou para ir Após constituir inicialmente uma delegação, percebeu claramente o alcance. É um sinal muito forte, ou seja, o FMI está a dizer as coisas já não vão ser como antes se nós não temos mais dados em relação à dívida pública. Este é um ponto. Agora, outro ponto tem a ver com aquilo que foi veiculado em relação ao Banco Mundial, de que o Banco Mundial iria cortar o apoio. O Banco Mundial recusou isso, diz que de fato as coisas não são assim. Portanto, o que vale para o banco vale também para o FMI. Ou seja, não há de ser um corte automático, havendo este corte, que até pode ser que nem haja. Portanto, vai decorrer do processo de negociação, tendo em conta que a relação que o governo tem, tanto com o FMI como com o banco, tem regras claras, quer dizer, as coisas não ocorrem assim. Mas um ponto crítico aqui é que, dependendo do sinal que tanto o Banco Mundial como o FMI derem em relação a este assunto, os doadores e principalmente aqueles de apoio programático poderão mudar o seu posicionamento em relação a isso. Funciona em efeito de cascata. Não, mas só que fora isso, o que torna tudo mais crítico ainda é que, primeiro, nós temos a questão da redução drástica de ajuda externa em função dos problemas que existem na Europa, por exemplo, a questão dos refugiados. Mas mesmo assim, no contexto nacional,
já começava uma discussão relacionada ao memorando de entendimento governo e parceiros. Se a situação toda não consubstanciaria uma violação dos princípios fundamentais, o que tem a ver com a questão da falha que, neste momento, o país tem em manter a paz. E que isto é um pressuposto importante desta parceria. Então, nós estamos, neste momento, numa situação muito crítica e, dependendo do que o FMI decidir nos próximos tempos, combinado com a discussão que os parceiros a nível local têm, portanto, podem ser tempos muito difíceis que vão exigir, sem dúvida, do governo muita negociação. Muito bem. Eu faço o ponto para o segundo tema que elegemos do Comitê Central e que vamos... Não, só um pequenino, porque é muito importante. Em complemento com aquilo que o Zé Jaime disse, é importante referir que a União Europeia tornou público um comunicado em que fala do conflito político-militar, da necessidade de se encontrar uma solução negociada, do problema do investimento e da disponibilidade da União Europeia em ajudar nesse processo. Ora, precisamente, esta semana, o Presidente Nyusi vai a Bruxelas, vai ouvir in loco do principal parceiro de cooperação de Moçambique este posicionamento e também vai à Alemanha. Mas os posicionamentos do FMI decorrem também das pressões que os seus membros fizeram sobre os burocratas do FMI para que esta questão da dívida ou do endividamento fosse levantada agora que o Ministro das Finanças estava em Washington. Muito bem, o Presidente vai mesmo para Bruxelas para a semana e penso, como disse o Fernando, este vai ser um assunto com que vai se deparar diante dos parceiros. Faço o ponto para a reunião do Comitê Central, porque tem muito do que discutimos aqui. Já discutimos uma parte das recomendações, nomeadamente na parte económica. Queria ver questões mais genéricas desta reunião. Acha que a Frelimo sai deste Comitê Central face à agenda que estava colocada para este encontro, a questão da paz, a questão da crise económica que o país está a atravessar? Portanto, acha que a Frelimo sai com uma ideia clara para os moçambicanos sobre o que se quer para este país, sobre como dar a volta àquela situação da paz, portanto, dar a volta à situação da guerra trazendo a paz, dar a volta à situação da economia, revitalizando-a e trazendo a dinâmica anterior. Ouvimos os comunicados, o comunicado e o discurso do Presidente, foram identificadas as razões, já falámos aqui das razões de ordem económica, as razões de ordem política também foram identificadas, a questão da paz, já ouvimos que o problema é a RENAM. Acha que sai com uma ideia clara de como abordar essas coisas e os cidadãos podem ficar tranquilos sobre aquilo que vão ser os passos que se seguem? Bem, não sei se os cidadãos vão ficar mais tranquilos, mas esta reunião do Comitê Central permitiu, sim, que muitas ideias sobre a economia e sobre a paz, essencialmente sobre estes dois temas, fossem aflorados e debatidos na reunião do Comitê Central. Acho que há como que uma satisfação, não sei se lhe vou chamar autossatisfação das pessoas que participaram nesta reunião, em que se discutiu tudo, com muita liberdade, com muito à vontade, em que o principal dinamizador desta abertura foi o próprio Presidente Nyusi. Vamos aos resultados, Fernando. Bem, os resultados, eu acho, e aqui é um pouco um menu à la carte, porque isto depende da percepção que os vários grupos saíram da reunião. Mas há uma clara percepção de que o Presidente saiu mais reforçado, que foram dados mais poderes, não poderes formais, mas mais poderes ao Presidente Nyusi para
fazer a reconciliação, fazer a paz, fazer a negociação com Dhlakama. Ou seja, em relação a este aspecto, e acho que esta é uma expressão feliz, não se, apesar de haver um clima em que se exigia que a cabeça de Dhlakama chegasse no meio de uma bandeja, acho que a ideia é um meio termo. Nem a cabeça de Dhlakama vir numa bandeja, nem vir carregado numa mochila. Ou seja, espaço de manobra para que o Presidente tome as suas próprias iniciativas, aliás, como fez no início e como foi boicotado por vários órgãos do Partido Frelimo e que deu naquilo que deu, ou seja, um atraso de mais de 1 ano e meio nesta questão que o próprio Presidente definiu como a sua questão fundamental. Outro ponto também que me parece muito importante foi este ênfase de explicar ou enfatizar que o Presidente não é apenas Presidente do Partido Frelimo, é o chefe de Estado, é o chefe de Governo e, portanto, esta é uma entidade em si própria, tem as suas dinâmicas e, sendo este assunto da paz e este assunto da negociação com a RENAMO um assunto de Estado, que este assunto deve estar um bocadinho na esfera do Presidente da República, ou seja, é uma indireta para dizer à Comissão Política: deixem o Presidente da República e o chefe de Estado trabalhar nesta área. O clima está muito otimista, portanto. Não. Aquilo que eu estou a tentar dizer é que esta é uma reunião em que saiu um menu à la carte. Esta é uma interpretação dos militantes que saíram reconfortados, que o seu Presidente tem mais espaço de manobra, saiu mais poderoso, porque as pessoas acham que o embate final será no Congresso em setembro do próximo ano, em que as águas finalmente se clarificarão. Eventualmente, as posições mais conservadoras também devem ter saído felizes, porque não houve uma crítica cerrada houve intervenções nesse sentido, de isolar o G40, de se usar esta linguagem belicista, de se provocar e de se procurarem incidentes. Por exemplo, não há nenhuma resolução dos esquadrões da morte, mas houve um grande ênfase no sentido de se dizer o Estado deve usar as suas instituições para atuar, o poder do Estado deve ser feito através das suas instituições. Aliás, isto está enfatizado no próprio comunicado final. Isto quer dizer que é uma crítica indireta àqueles que agem à margem da lei, nomeadamente os tais de esquadrões da morte. Mas é assim, nada está... É uma sensibilidade política, não é que há uma resolução clara a dizer Senhor Presidente, avance que nós estamos atrás de si. Zé João, queria ouvir também a tua opinião. Uma das passagens, uma das decisões que saiu daqui é Frelimo deve aprofundar a descentralização e a desconcentração. Queria ler o alcance de uma declaração desta natureza face a alguns dos menus desta crise político-militar que estamos a viver, também portanto, emanam de algumas destas questões ligadas à descentralização e desconcentração. E ouvir o teu feeling, permita-me a expressão, sobre o que é que foi este Comitê Central, o que é que sai, se a Frelimo ainda tem força e capacidade mobilizadora para galvanizar e gerar as mudanças com que toda a gente anseia. Olha, se me permite também a expressão, acho que é um policy-driven, foi um policy-driven Comitê Central, ou seja, um Comitê Central voltado para políticas específicas, a questão da dívida, a questão da paz no sentido mais macro e também como é que se pode enfrentar os desafios económicos existentes neste momento. Então, neste sentido, como disse o Lima, houve um menu bem amplo. Agora, a questão, incluindo em relação ao ponto que aqui
levanta, que não fica clara, em que medida é que, de fato, a Frelimo estaria disposta ou sai deste encontro disposta ou pronta para operar profundas mudanças, porque todos esses pontos implicam numa mudança radical, ou seja, não são assuntos que apenas requeiram um ajuste incremental. Por exemplo, vamos lá olhar para a questão da paz. Quer dizer, a questão da paz implica uma mudança radical em relação àquilo que esteja a ser feito agora. E não fica claro se, por exemplo, adota-se a ideia que o presidente Chissano avançou há uns dias de negociação debaixo de fogo. É isto ou não? Portanto, esta parte também não está clara. E se for, a questão seria de fato viável ou não? Então, esta parte não está clara. E isto liga-se também ao que disse, o sentido de mobilização. É que a forma como o que foi discutido vem cá para fora, muitas vezes não dá o sentido da profundidade e de mudança que seria importante para talvez mobilizar quem está cá fora. É claro que muitas das coisas que foram ditas, espera-se que a nível do governo elas tenham alguma forma um pouco mais técnica. Mas só que o erro que muitas vezes ocorre é que o governo também comunica-se de forma generalista e abstrata que o partido se comunica às vezes. Então, eu acho que isto... Não se chega a perceber muitas vezes o alcance de decisões importantes. Justamente, aí está. Então, isto faz com que não seja suficientemente mobilizador, porque no fim nós temos que entender que a comunicação política, para ser mobilizadora, as pessoas têm que entender o que é que vai mudar nas suas vidas. O quão importante é que tudo aquilo que foi discutido, de fato, vai mudar a vida e vai resolver o problema das pessoas reais. Isto, às vezes, não está claro e também, em relação ao ponto que aqui indicou, para mim, a esta altura e depois de tudo o que houve, não sei o que é que significa aprofundar a descentralização e desconcentração quando é dito em sede do Comitê Central. Ou seja, precisaria ter mais dados, tendo em conta aquilo que tem acontecido nos últimos anos. Seria, aproveitando agora que as tecnologias de informação, as televisões se desenvolveram muito, seria de considerar, por exemplo, um comitê central, portas abertas, como já aconteceu, nós já fizemos, creio que foi em Quilimane, foi o de Quilimane, o Congresso de Quilimane, foi um congresso de portas abertas. Seria de considerar a possibilidade de uma reunião desta natureza aberta, onde as pessoas possam perceber, fora dos comunicados com muitos formalismos, basta ouvir expressões como reforçamos a coesão interna, recomendamos, isso, mas aquilo. Ou seja, para uma pessoa atenta, encontra este linguajar monótono, igual, às vezes não dá dimensão real daquilo que se discutiu. Havendo conteúdo muito, muito importante, mas a forma como depois esse conteúdo é trazido para fora pode não refletir e deixar as pessoas com a sensação de que foi mais do menos. Bem, é assim, à partida, quando começou esta reunião, não havia a certeza de que a reunião teria estes resultados, ou seja, os dados estavam lançados, podia ser que a opacidade prevalecesse. Claro que esta proposta e esta visão é muito importante, porque nesta altura, em termos populares, as dificuldades são cada vez maiores em termos económicos, vão ser ainda mais difíceis. O Metical continua a deslizar, vai continuar a deslizar. Este problema da dívida, o problema do recálculo da dívida vai continuar a exercer pressão sobre o Metical, logo preços mais agravados para a população, que já está muito cética em relação a isto e, portanto, em termos comunicacionais, eventualmente é preciso
é preciso estudar as coisas de outra maneira. Mas este, para já, até para no meu entender, é um discurso para... Não, isto é um discurso para os quadros, para os intelectuais, para as pessoas chamadas pessoas que se interessam pela política. E a questão da descentralização, claramente, é um emendar de mão. Depois de todas as borradas que o Parlamento andou a fazer, nunca estendendo uma ponte, um pequeno caminho para que a oposição pudesse ver alguma luz no fundo do túnel em relação à possibilidade de se estudar a descentralização. Pelo menos o facto de se enunciar a descentralização como um cometimento do Partido Frelimo abre, de algum modo, essa possibilidade de dizer não, estamos abertos à descentralização. Agora, vamos ver em que termos é discutida a descentralização. Outra questão importante é a questão de se olhar para a Renamo não como um bando de bandidos que é preciso ilegalizar, e estas coisas foram discutidas, ou seja, é preciso ter calma em relação a esta questão da ilegalização da Renamo e prosseguir-se um pouco na linha daquilo que o general Amatai, aqui num programa na STV, disse. A Renamo tem os seus constituintes, os seus apoiantes, é isso que faz a força de Dhlakama. Os deputados da Renamo não ocupam os lugares administrativamente, decorrem de um exercício de voto popular e, portanto, recentrou-se muito este debate em dizer a Renamo não é um diabo, é um adversário político, temos que combater a Renamo como adversário político, temos que usar os meios de Estado para combater a Renamo, mas, basicamente, a Renamo é um adversário político, Dhlakama é um adversário político. Muito bem, Fernando, queria só fazer a ponto, já estamos mesmo em cima, eu queria deixar este ponto. Esta semana houve um assassinato bárbaro de um procurador, já me queria, vou-lhe pedir mesmo notas muito rápidas, um assassinato bárbaro de um procurador que aparentemente tinha em sua mão processos quentes que geria. Queria ouvir o seu comentário sobre mais este abalo na máquina da administração da justiça. Um acontecimento trágico mostra a fraqueza do Estado em proteger os seus agentes, também faz consagrar uma forma de repressão extra-institucional que são as execuções, agora pelo crime, quer dizer, aliás, é uma prática que existe, mas fundamentalmente coloca uma sombra sobre o Estado, porque esses crimes violentos nunca são esclarecidos e, por não ser esclarecidos, eles abrem espaço para que haja interpretações várias em relação a eles. E isto é mau porque a gente nunca sabe, apenas a gente sabe que existe esse tipo de crime, mas só que a gente nunca sabe quais são as causas e quem são os seus autores. Isso é muito crítico e sem contar também que é muito crítico para a própria justiça, porque lança um sinal de que o Estado ainda não tem meios suficientes para que possa fazer valer a justiça, protegendo os seus agentes. Fernando, será este um sintoma o Estado de Direito em Moçambique tem dificuldades de se afirmar plenamente? Não, tem muitas dificuldades, mas é preciso também olhar friamente para estas coisas. Na Itália, quantos procuradores não foram mortos na luta contra a máfia? Eu quero me parecer, e como temos pouco tempo, realçar apenas um aspecto que me parece importante. Este tipo de mortes diversificadas confunde muito os alvos, porque nem todas as pessoas que morrem das mesmas causas. Há que distinguir entre crime organizado, entre ajuste de contas, entre crimes encomendados, entre crimes de natureza política, de lavagem de dinheiro, de drogas, de raptos. Ora, a multiplicidade deste tipo de crimes que demonstra esse Estado fraco e também um Estado de Direito
fraco, confunde-nos muito em relação aos alvos e muitas vezes acabamos por identificar algumas vítimas como heróis, como pessoas que foram mortas em que há um vaticínio numa determinada direção e porque exatamente o momento é cúmplice com este tipo de confusão, acabamos por não aprofundar as causas de muitas dessas mortes que aconteceram Até porque recentemente. as investigações nunca avançam, nunca há as investigações, estamos sempre a investigar. Pois, é mais para inglês ver o que de facto aumenta as especulações relativamente a tudo isto. Temos o Gil Sestá, com o assassinato dele, nem água vai, nem água vem, o juiz se liga, nem água vai, nem água vem. Talvez a partir daí se pudesse compreender uma ponta do iceberg relativamente a este museu. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui, ainda tínhamos mais algum tema aqui, mas o tempo não nos permite. De facto, o assunto do Comitê Central e da dívida pública acabou por nos ocupar esmagadoramente. Quero agradecer a vossa presença. No próximo domingo voltaremos a encontrar-nos neste espaço e a continuar a acompanhar atentamente todos os acontecimentos que se vão dando. Boa noite, uma boa semana a todos, e até lá.